Saudações, irmãos e irmãs, graça e paz a todos, espero que estejam bem. Pessoal, é uma satisfação e um prazer muito grande reservar esse momento, tirar esse tempinho para que nós possamos compartilhar da palavra de Deus, que é fonte de alimento para as nossas vidas. Vamos inclinar as nossas cabeças e apresentar a nossa oração a Deus para que Ele possa falar conosco durante os próximos minutos e para que nós possamos ter a revelação da palavra de Deus sobre nós, para que ela possa edificar as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te agradecemos por mais uma vez podermos compartilhar da Tua palavra, Senhor. Que ela encontre abrigo e solo fértil em nossos corações, Pai. Que ela traga confronto, Senhor, e alento para as nossas vidas, Pai. Pois a Sua palavra sempre nos provoca, Senhor. Que ela possa crescer em nós e frutificar. E que nós possamos, através dela e a cada dia, buscarmos e ficarmos cada vez mais próximos do caráter do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor revele para nós a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje eu trago aqui para nós uma passagem que ela é muito conhecida, né, entre nós cristãos e que está contida lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 ao 39. Eu vou ler esses versículos aqui para que na sequência nós possamos refletir juntos sobre eles. Então, o versículo 32, ele começa assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu quiseres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Amém. Glória a Deus. Pessoal, esse é um texto muito interessante que traz uma série de reflexões e uma série de ensinamentos e aplicações para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui duas principais mensagens que nós podemos extrair desse texto, né? E a mensagem ela fala sobre a confiança no propósito e na vontade de Deus para as nossas vidas. Esse texto ele nos provoca a refletir sobre o propósito de Deus e como Deus realiza a sua vontade sobre as nossas vidas. Inclusive, ele traz uma provocação muito interessante em relação ao entendimento do propósito. Então, eu pergunto para cada um de vocês, e faço essa pergunta também para mim mesmo: será que se nós soubéssemos todas as aflições e os sofrimentos que seriam o que recairiam sobre nós a partir do propósito de Deus para as nossas vidas, será que nós aceitaríamos o Evangelho? Será que nós aceitaríamos entregar as nossas vidas a Jesus se nós soubéssemos todas as aflições e todos os sofrimentos que nós enfrentaríamos no caminho do Evangelho? Eu temo que, sinceramente, a minha resposta talvez fosse não. Talvez fosse não. Nós, muitas vezes, desejamos as bênçãos, nós desejamos a graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós desejamos a prosperidade, mas se nós pudéssemos, certamente, nós também desejaríamos que Ele afastasse todo o sofrimento das nossas vidas. E nós oramos por isso, eu oro por isso todos os dias, para que Deus afaste o sofrimento de nós. Mas é importante que nós tenhamos em mente que o sofrimento ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo que nos leva até o alvo, que nos conduz
até Cristo Jesus. E nesse sentido, nós devemos ter confiança diante do sofrimento. Se nós pudéssemos voltar e observar o versículo, a primeira parte do versículo 36 do capítulo 14, ela diz assim: e Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus quis dizer com isso? Naquele momento de profunda angústia e profunda aflição, Jesus ele não estava preocupado com o sofrimento que ele encontraria na cruz, mas ele estava em profunda aflição pelo fato de, ao receber todos os pecados da humanidade sobre si, ele naturalmente, como consequência, ele seria afastado do Pai, ele perderia o relacionamento com o Pai. Jesus, que estava com Deus, estava com o Pai e com o Espírito Santo desde antes da fundação do mundo, ele nunca havia experimentado essa separação. Então a angústia dele era em relação a esse sofrimento que a separação do Pai provocaria a ele. E aí, pessoal, eu pergunto, será que diante de um sofrimento tão grande, nós, pensando nas aflições que são infinitamente inferiores às aflições que Jesus sofreu na cruz, será que nós aceitaríamos o Evangelho? Eu acredito que muitos de nós, assim como provavelmente eu, diríamos não. E para aqueles que respondessem sim a essa pergunta, ainda assim, provavelmente, caberia algumas dúvidas muito grandes em seus corações em relação ao processo. Então, eu creio que a primeira lição e a primeira aplicação que nós tiramos dessa primeira parte do versículo é: sim, teremos aflições. O caminho do Evangelho não é um caminho fácil. O propósito de Deus para as nossas vidas não é a garantia de não sofrimento, não é a garantia de que nós teremos uma vida completamente tranquila. Sim, nós teremos paz através de Jesus. Se nós confiarmos nele e entregarmos a ele o fardo, com certeza ele será misericordioso conosco e nos ajudará, nos dará paz, nos dará tranquilidade. Mas o fato é, o propósito de Deus para as nossas vidas não é garantia de uma vida tranquila. Pelo contrário, nós sim teremos aflições. Mas Jesus também disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, devemos ter a confiança no processo. A segunda parte do versículo, pessoal, ela diz o seguinte: contudo, não seja o que eu quero. Ou seja, Jesus estava dizendo, abrindo mão da sua própria vontade, dizendo, contudo, ou seja, embora o meu desejo seja que o Senhor ignore o meu pedido, se a sua vontade for diferente. Então, ele diz, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quem quer? O que o Pai quer para a nossa vida. Então, é importante termos a convicção de que a vontade de Deus para nós, assim como está descrito, assim como Deus escreveu através de Paulo em Romanos 12:2, que a vontade dele para nós, ela é boa, agradável e perfeita. E apesar de todas as aflições que nós podemos enfrentar nessa vida, naturalmente a vitória que já nos é garantida através de Cristo Jesus, ela é infinitamente superior a qualquer tipo de aflição ou sofrimento. E nós devemos dar graça e aleluia por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E aí a minha pergunta para você é, você tem confiado e entregado toda a sua vida de verdade ao Senhor? Ou você muitas vezes entrega, assim como eu também já fiz em alguns momentos ou em vários momentos, nós entregamos aquilo que nos aflige para o Senhor, mas de repente nós estamos buscando aquilo de volta para nós e tentando resolver segundo as nossas próprias forças ou segundo os nossos próprios desejos. Eu creio que esse é um dos nossos principais desafios no caminho do Evangelho. Um dos nossos principais desafios. Porque muitas vezes é difícil confiar completamente em Deus, entregar a Ele situações
que muitas vezes nós imaginamos ser, ou pensamos ser, ou temos a convicção de que são situações de injustiça contra nós, situações que recaem sobre nós e que, por algum motivo, nós deveríamos resolver com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós temos essa tendência, mas nós devemos, nesse momento, confiar em Deus e entregar a Ele e entender que, por mais difícil que seja o processo, Ele está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então, nós devemos, de fato, confiar e entregar as nossas aflições, a nossa vida, o governo das nossas vidas deve pertencer a Deus, ao Senhor Jesus. Amém? E nesse processo tem um aspecto muito importante, que está relacionado à vigilância e à oração. Nós devemos vigiar para que, através das nossas orações, nós de fato tenhamos a revelação e o discernimento do propósito de Deus para as nossas vidas e principalmente possamos entender o que de fato Ele espera de nós e para onde Ele está nos conduzindo. O Senhor Jesus, nessa passagem, apesar de pedir para que Deus, se possível fosse, afastasse dele o cálice, o Senhor Jesus, Ele sempre teve o exato entendimento, o exato discernimento do propósito de Deus para a vida dele. João 3,16 nos diz que Deus enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus sempre teve a consciência do seu ministério. E, apesar de saber qual seria o fim, ele não abriu mão do propósito. E Jesus também teve uma prática que acompanhou a ele durante todo o percurso, que foi a prática da oração. Nós devemos vigiar e orar para que, através da força e capacitação entregues pelo Senhor a nós, que nós possamos perseverar e seguir pelo caminho. Foi assim que Jesus executou o ministério dele. E lá em Marcos 14:38 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele abriu mão da sua divindade para andar entre nós, sofrendo na carne todas as aflições que nós também sofremos. Jesus provou que através da fé nele, nós podemos superar qualquer desafio. E aí eu pergunto, quantos de nós, por falta de atenção, por exemplo, no nosso dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, quantos de nós, por exemplo, por falta de atenção, nós já pegamos um ônibus errado ou nos desviamos do caminho ao volante, né, quando estamos dirigindo? Quantos de nós? Né? Provavelmente a maioria das pessoas já teve essa experiência. Por quê? Por simples falta de atenção. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos mantém atentos, ela faz com que nós estejamos em constante reflexão sobre a palavra e dessa forma para que nós possamos estar cada vez mais próximos do Senhor em intimidade e tendo um entendimento sobre a revelação sobre o propósito, a revelação do propósito dele para as nossas vidas. A oração, ela é comunhão com Deus. Ela deve ser uma prática constante no exercício da vida cristã, do Evangelho. Orar é estar em constante comunhão com o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, eu peço a você que você ore. Se está difícil, ore. Dobre o joelho, ore, apresente as suas súplicas a Deus, peça que Ele incline os ouvidos para a sua oração e com certeza Ele ouvirá, Muitas vezes, assim como aconteceu com Jesus, Ele talvez não afaste o cálice. A oração não é uma garantia de que o cálice será afastado. Mas ore a Deus também para que Ele, meu irmão, minha irmã, para que Ele te dê discernimento sobre o que Ele deseja com esse processo para a sua vida, o que Ele está te ensinando ou o que Ele deseja transformar em você, assim como eu oro para saber o que Ele deseja transformar em mim.
porque nós somos barro na mão do oleiro. Ele deseja nos dar forma, e para que o propósito dele possa se cumprir completamente sobre as nossas vidas, nós devemos ser transformados pelo Evangelho. E o processo, as aflições, os sofrimentos, muitas vezes eles são permitidos sobre as nossas vidas para que nós possamos ter essa transformação sobre nós. Amém? Então, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O sofrimento ele vem para que muitas vezes nós possamos ser transformados pela palavra. E nesse processo é muito importante que nós tenhamos comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, durante esses minutinhos que nós estivemos juntos aqui, eu espero que essa palavra ela encontre solo fértil nos nossos corações, no meu coração, no coração de cada um de vocês, para que ela possa florescer e manifestar a sua poderosa transformação em cada um de nós. Nós devemos então, meus irmãos, ter em mente que, apesar das adversidades e aflições que enfrentamos ao longo da caminhada no Evangelho, a vontade de Deus sobre as nossas vidas sempre será a melhor escolha. Não é a minha escolha ou a sua escolha, não é o que eu quero para a minha vida ou o que você quer para a sua vida, mas é o que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Então confie no Senhor. Confie no Senhor, Ele já sabe o que é o melhor para você. E nesse sentido é importante estarmos em constante oração para que nós possamos compreender o processo, confiando completamente que o Senhor nos conduzirá, Ele nos capacitará, Ele nos dará sustentação para superar quaisquer desafios. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração por cada um de vocês. Não sei quantas pessoas esse vídeo alcançará e nem qual é exatamente o propósito dele, mas eu quero orar por você que está assistindo esse vídeo, para que Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, independente da aflição, da luta que você está passando, o Senhor é contigo. Não desista, volte a orar. Busque, peça a Ele que desperte o primeiro amor, que aquela confiança que talvez em algum momento você tinha e por acaso ela se perdeu, que ela seja redobrada, e eu profetizo na sua vida que ela será redobrada em nome de Jesus, que em nome de Jesus você voltará a dobrar o joelho com ousadia, com confiança, e Deus trará a revelação do processo, do propósito dele para a sua vida. Amém? Então, que a paz e a graça do nosso Senhor seja com cada um de vocês, que Ele abençoe a você, meu irmão, minha irmã, e as famílias de cada um de vocês, e que vocês tenham uma caminhada no Evangelho rica, transformadora, frutífera, e que o propósito dele na vida de cada um de vocês se confirme e seja concretizado. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus.